Olá, companheiros espíritas, estamos iniciando o 11º e último vídeo do nosso curso de aperfeiçoamento de expositores do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos incluir a segunda parte de um resumo livro Dale Carnegie, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, como também as nossas considerações finais. Quando um novo produto é introduzido no mercado, as pessoas não o compram só porque ele aparece nas prateleiras dos mercados. Pesquisas mostram que os consumidores precisam de pelo menos 9 exposições ao produto, seja em cartazes, anúncios de TV ou em mídia impressa, antes de sequer repararem que o produto existe. Depois que elas reparam, diversas coisas acontecem. Primeiro, o nome e a imagem do produto são lembrados, e essa memória é reforçada com novas exposições. Exatamente a mesma coisa acontece em uma apresentação oral. A primeira vez que você apresenta uma ideia, principalmente se não for enunciada de forma atraente, ela passará direto pelos ouvintes. Entra por um ouvido e sai pelo outro, como diz o ditado. Mas se você continuar a repeti-la, e o fizer de uma forma nova ou interessante, as pessoas não só irão se lembrar dela, mas também começarão a esperar por ela. E isso não é tudo. O espantoso é que o público começará a aceitar essa ideia como verdadeira. Em uma característica estranha da natureza humana, a repetição tem força persuasiva. Simplesmente por apresentar a mesma informação diversas vezes, você consegue aumentar a intensidade e a persuasão da sua mensagem. E como o orgulho é uma característica fundamentalmente explosiva da natureza humana, é muito melhor fazer o orgulho das pessoas trabalhar a seu favor em vez de contra você. Para tanto, você precisa mostrar que a ideia que está propondo é semelhante a algo em que seu ouvinte já acredita. Isso torna mais fácil aos seus interlocutores aceitarem em vez de rejeitarem sua proposta, e evita que ideias opostas e contraditórias surjam para bloquear o que você disse. Assim, desde o começo da apresentação você deve ter o fim em mente. Você deve começar a palestra pensando na ação que deseja ver empreendida por espectadores, e trabalhar a partir daí. Fazendo isso, você está pronto para se conectar com a fórmula mágica, que provocará, finalmente, a ação por parte do seu público. A fórmula mágica surgiu quando os cursos de Dale Carnegie estavam começando a se popularizar pelos EUA. Devido ao tamanho das turmas, as palestras praticadas pelos alunos eram limitadas a 2 minutos. Isso não afetava a palestra quando o objetivo do apresentador era apenas entreter ou informar. Mas quando o objetivo era provocar ação, 2 minutos era tempo insuficiente, principalmente quando se usava um formato tradicional para o discurso. Uma palestra com introdução, corpo e conclusão não engrenava. Mas esse era o padrão de organização empregado por oradores desde a antiguidade. Algo novo e diferente era necessário e teria que ser um método garantido para inspirar ação com um discurso de 2 minutos. Para atender a essa necessidade, os instrutores da organização Dale Carnegie fizeram reuniões em Los Angeles, Chicago e Nova York. Professores universitários e executivos de grandes empresas também foram consultados. Um novo estilo de oratória estava surgindo a partir desse grupo tão diverso, uma abordagem aprimorada que refletiria nossa era orientada à ação. Essa é a fórmula mágica. Da mesma forma que outras ideias poderosas, ela é incrivelmente simples e abrange apenas 3 passos. Primeiro, o orador deve contar uma experiência pessoal intensa e que seja relevante para a ação que você quer estimular nos seus espectadores.
Segundo, apele diretamente à plateia para que faça aquela única e bem definida ação. Terceiro, descreva clara e convincentemente o benefício que os espectadores terão ao fazerem a ação que você deseja. Baseada no suspense, a fórmula é ideal para palestras curtas. Os espectadores são cativados por sua história, mas não sabem qual o objetivo da sua apresentação até o fim dos 2 ou 3 minutos. Como orador de alto impacto, você precisa encerrar suas apresentações deixando algo especial para sua plateia. O impacto do seu discurso como um todo dependerá da sua capacidade de terminá-lo com sentido e entusiasmo. Para tanto, você precisará fornecer informações que seus ouvintes possam usar para melhorar sua vida. O começo e o final de um discurso são os elementos mais difíceis de organizar com elegância. Enquanto a abertura de uma apresentação deve criar uma primeira impressão positiva, a conclusão tem a missão de deixar uma duradoura impressão positiva. O início é importante para estabelecer uma conexão com a plateia durante o tempo da apresentação, mas o final, espera-se, é algo de que o público lembrará para sempre. Você pode parafrasear em vez de reafirmar exatamente os mesmos pontos, resumindo o conteúdo no menor número possível de palavras. Mas sempre tenha em mente que para um sumário ser eficaz, é necessário que a informação já esteja na cabeça dos ouvintes. Você não pode reconstruir o que não foi construído antes. A eficácia do seu encerramento é função do seu discurso como um todo. Os alicerces têm que estar firmados antes que a bandeira seja colocada no alto do edifício. Se você usou uma citação no início da sua apresentação, pode amarrar começo e fim do discurso com uma referência a essa citação. Suponha que você comece com a citação: a maior parte da ignorância vem da opção pela ignorância. Nós não sabemos porque não queremos saber. Na sua conclusão, você pode usar a mesma ideia com um efeito diferente: a cura para nossa ignorância é a nossa vontade de aprender. Qualquer ilustração de final de discurso deve ser inclusiva e conclusiva. Ela deve incluir o tema principal do discurso e ser conclusiva em tom e impacto. Um orador usou a mesma imagem tanto na abertura quanto no encerramento do seu discurso sobre as causas e os efeitos da pobreza. Se o tempo está ficando escasso, não corte do final, já que, psicologicamente, essa é a parte mais forte da sua fala. Assim como você fez na introdução, aumente sua presença na conclusão com detalhes não verbais. Olhe para a plateia. Seja pessoal e enérgico. Planeje cuidadosamente uma conclusão sólida e certifique-se de não dar a seus ouvintes uma sensação falsa de quando irá encerrar. Poucas coisas irritam mais um público do que pensar que o discurso acabou e ter que aguentar o orador continuar falando. Assim, não use as expressões para resumir ou a conclusão é que em qualquer parte do discurso que não há verdadeira conclusão. Você perderá parte da plateia quando esta perceber que o discurso vai continuar e não acabar, como pensou. Seguem-se outras armadilhas de conclusão a serem evitadas. Não use muito obrigado como substituto para uma frase contundente de encerramento. Você não deve começar seu discurso com um pedido de desculpas, então também não o termine assim. Acho que já tagarelei demais, não sei se ficou claro, mas vou parar por aqui, espero não ter aborrecido vocês. Centenas de frases desse tipo são usadas por oradores para finalizar seus discursos. Embora possam parecer autodepreciativas, elas são, na verdade, uma forma de os oradores demonstrarem humildade. Elas são, também, uma tentativa de desarmar alguma crítica por parte do público criticando-se primeiro. Um bom orador tem mais classe do que isso.
E se você já chegou até aqui neste curso de expositor espírita, está no caminho para se tornar um bom expositor. Sua conclusão começa quando você sinaliza que vai resumir o que disse até então. Isso normalmente é feito com uma frase como a para resumir: estes são os pontos principais a serem lembrados, faça esse resumo o mais conciso possível. A plateia quer ter certeza de que sabe o que você disse, mas ela também quer chegar ao final em um tempo razoável. Em seguida ao resumo, muitos oradores gostam de mudar de tom para apelar aos nobres motivos da plateia. Este é um bom momento para uma citação ou referência a uma pessoa admirável e inspiradora. É melhor, sempre, invocar alguém cujo nome seja conhecido da plateia. Ligue o indivíduo ao assunto em pauta. Concluindo, lembramos que os objetivos são a base de qualquer sucesso. Uma excelente definição de sucesso afirma: sucesso é a realização progressiva de um objetivo respeitável. Ou, em alguns casos, a busca de um ideal respeitável. Isso significa que qualquer um em busca da realização de um objetivo é bem-sucedido. Então, o sucesso não está na realização de um objetivo, embora seja isso que o mundo considere como sucesso. Ele está na jornada em direção ao objetivo. O sucesso, em qualquer área, vem da direção para a qual você está se movendo. A vida não tem favoritos. Mesmo assim, você pode ter certeza de uma coisa: se a sua forma de pensar é circular e caótica, sua vida refletirá esse caos. Mas se o seu raciocínio é organizado e claro, se você tem um objetivo importante para alcançar, então irá alcançá-lo. Um objetivo de cada vez. Isso é importante. É aí que muitas pessoas, sem querer, erram. Elas não se concentram tempo suficiente em um objetivo para alcançá-lo antes de se colocarem em um novo caminho, e depois outro. Como resultado, não conseguem nada. Nada a não ser confusão e desculpas ao pensar cada manhã, cada noite e tantas vezes quantas puder durante o dia em seu objetivo de se tornar um orador talentoso. Você estará se aproximando dele. Quando você se concentra em seus pensamentos sobre falar em público, é como se pegasse um rio tortuoso e turbulento e o colocasse dentro de um canal tranquilo e reto. Agora ele tem força, direção, velocidade e moderação. Então, dedique-se ao seu objetivo de se tornar um grande orador. Insista nele. Exija isso de si mesmo. Conecte-se a esse objetivo todas as manhãs e noites e tantas vezes durante o dia quantas puder. Ao fazê-lo, você insinuará esse objetivo no seu subconsciente. Você se enxergará como se já tivesse atingido seu objetivo. Faça isso todos os dias, sem falha, e logo se tornará um hábito. Um hábito que conduzirá você de um sucesso a outro ao longo da sua vida. Pois esse é o segredo do sucesso, a chave que abrirá as portas para tudo que você desejar ser ou ter. Agora que você chegou ao fim deste resumo, espero que concorde com a afirmação que Dale Carnegie fez no início do livro Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. É o livro mais completo, poderoso e prático jamais criado sobre a arte e a ciência de falar em público. Esperamos que você use este resumo para alcançar todos os seus objetivos, iniciando como um expositor espírita. Decálogo do Palestrante Espírita, por Alquindar de Oliveira. O expositor espiritual pode transferir aos mentores espirituais o esforço e o preparo que lhe cabem. 2. O expositor espírita deve, de preferência, dedicar diariamente parte do seu tempo para ler bons livros, meditar, fazer elaborações mentais, tirar conclusões, coletar frases e textos que sirvam como futuras fontes de referência ou de inspirações às suas palestras.
3. O expositor espírita deve se preocupar em ter exemplar conduta e esmerar-se por colocar em prática o que prega. 4. O expositor espírita deve conscientizar-se que, mesmo sendo imperfeito e vacilante, em relação à sua evolução moral e espiritual, a doutrina espírita necessita de sua pregação. Entender que o pouco que está fazendo em prol da doutrina e da evolução é muito, considerando-se que foi dado o primeiro passo, pois, como disse Emmanuel, quando 1/100ª parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada do mal. 5. O expositor espírita deve evitar emitir opiniões pessoais contraditórias, sem sustentação doutrinária. Lembrar-se sempre que a doutrina tem sua base filosófica e religiosa codificada nos livros de Allan Kardec, que devem servir como sustentação maior em suas palestras. Preocupar-se menos com a letra dos conceitos evangélicos e mais com os conceitos evangélicos da letra. 6. O expositor espírita deve ter a certeza de que, no momento de sua fala, a ajuda espiritual não lhe faltará, estando intensamente presente e atuante se o orador fizer a parte que lhe cabe, desenvolvendo sua expressividade e técnicas retóricas, estudando e preparando previamente o tema, compreendendo a importância do momento, dedicando-se mentalmente às vibrações de amor, paz, humildade e caridade. 7. Mesmo em conversas pessoais e informais, o expositor espírita deve autoeducar, pois, como disse André Luiz no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina, numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. 8. O expositor espírita deve, quando for ditar normas de conduta, incluir-se como pessoa também necessitada, isto é, em vez de dizer vocês precisam se preocupar com a evolução moral, dizer nós precisamos nos preocupar com a nossa evolução moral. 9. O expositor espírita deve ser um homem do seu tempo. Falar com constância em suas palestras sobre Deus, Jesus e a doutrina espírita. Viver intensamente o sublime momento da palestra, agradecendo ao mestre e aos mentores espirituais pela felicidade de ser humilde instrumento das palavras de Deus. 10. O expositor espírita deve ser simples e humilde, pois, como disse Padre Vieira, nada há tão grande como a humildade. E, com humildade e simplicidade, o orador deve se sentir motivado para proferir contínuas palestras, tendo a certeza da ajuda do mestre e a convicção de que a rosa perfuma primeiro o vaso que a transporta. Mensagem final. Como mensagem final, julgamos oportuno repetir André Luiz em Conduta Espírita, capítulo 14. Palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo e sem momices. Fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela o equilíbrio. Calar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos, e ajustar-se à instituição superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando simplicidade e precatando-se contra a formação da dúvida nos ouvintes. Cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório, respeitando pessoas e instituições nos comentários e nas referências, nunca estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir. Verbo sem disciplina gera males sem conta. Sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se de historietas ou anedotas reprováveis. O orador é responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem nas conversações, não se reportar abusiva e intempestivamente a fatos estudos doutrinários de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades, quanto a pessoas e ambientes para tratar de temas delicados. A irreflexão é também falta de caridade. Manter-se inalterável durante a locução, à face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar. Procurar abolir, em suas palestras, os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas e os termos de gíria das ruas. O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações.
Sempre que possível, preferir uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural, ao invés da primeira pessoa do singular, a fim de que não se isole da condição dos companheiros naturais do aprendizado, com quem distribui avisos e exortações. Somos todos necessitados de regeneração e de luz. Referências: Federação Espírita Catarinense 14 União Regional Espírita. Apostila Orientações ao Expositor. Novas técnicas de expositor espírita Cristiano Portela. Técnicas para falar em público. Eunice Mendes. Oratória. Arte de falar em público. Prof. Gessileia Iró. Como falar bem em público. Centro de Integração Escola Empresa CIEP. Caridade do Verbo. Luiz Ignates. Como falar corretamente sem inibições. Reinaldo Polito. Como melhorar sua comunicação. Ivan René Franzolin. Manual do Expositor Espírita. Use o Expositor Espírita. Fergus. Oratória. Serviço do Espiritismo. C. Allan Kardec. Campinas.